Olá, vamos dar continuidade às nossas aulas aqui no curso superior de tecnologia em segurança pública, na nossa disciplina de didática de ensino. Tudo bem, Thaís? Tudo bem, Juliene? Tudo ótimo, professora. Uma boa tarde aí para todo mundo. Boa tarde, sejam bem-vindos. Então é isso, nessa boa tarde é que a gente começa, então, a nossa aula. A nossa disciplina é didática de ensino, meu nome é Kildes, estamos aí com vocês nessa disciplina desde o início, juntamente com a Thaís e com a Juliene, que tem estado dando todo o suporte para vocês durante as nossas aulas. Hoje vamos já para a nossa 15ª aula, cujo tema é planejamento, níveis, tipos e funções. Na nossa última aula, nós tratamos já sobre a importância do planejamento, como o planejamento está num ponto focal da nossa atuação como professor, como instrutor. E hoje a gente vai falar dos níveis, tipos e funções. Vamos nessa? Então, retomando, né, a gente falou aí na nossa última aula sobre o conceito de planejamento e chamamos Libânio, que é uma referência na didática e ensino, e ele vai dizer que o planejamento representa a análise de uma dada realidade sobre as condições existentes, a fim de prever as formas alternativas de ação para superar as dificuldades ou alcançar os objetivos desejados. Nós falamos na última aula que quando a gente vai fazer um planejamento, a gente primeiro precisa entender todo o contexto, né? E é isso aqui que a gente está retomando. A gente analisa o contexto social dos nossos alunos, as suas experiências, e aí, então, a gente prevê, traça as formas de ação para superar as dificuldades e alcançar os objetivos, né? Bem, as etapas, né, são as seguintes. Precisamos fazer um diagnóstico da realidade. Lembra que nós falamos do contexto social? Muito bem. Então, é fruto do envolvimento do docente com o espaço escolar e comunitário. Quando eu falo docente, eu estou falando de professor, de instrutor, de quem é a pessoa que vai ensinar ou dar informações sobre determinado assunto. É a primeira etapa de um planejamento. Preciso, então, conhecer a realidade. Por isso, o professor deve ser capaz de perceber quais as necessidades expressas pelos alunos, pela comunidade e pela escola. Então, se a gente está atuando em determinado campo, nós precisamos entender toda a realidade daquele campo para a gente saber como nós vamos atuar, certo? Depois, preciso fazer, então, a definição dos objetivos, né? Então, tudo isso está nas etapas do meu plano de ensino. E é o momento em que o professor pode definir que objetivos deverá tomar para alcançar suas metas, ou seja, a aprendizagem pretendida para os seus alunos. Qual que é o nosso objetivo maior como professor, né? Trazer aquele conteúdo. Então, nós precisamos alcançar as nossas metas. Então, e para isso, o nosso aluno precisa aprender aquilo que está sendo dito. Depois, eu preciso fazer a seleção dos objetos de conhecimento, de quais conteúdos, né? E é a etapa em que o professor faz a seleção dos conteúdos que melhor se aplicam em determinados momentos, de acordo com o nível da turma. Isso tudo aí está muito definido em como está fixado todo o planejamento para ministrar esse conteúdo para aquela turma, né? Então, isso tudo já vem em diretrizes, né? Depois, eu preciso selecionar o conteúdo, eu preciso selecionar os procedimentos. E é a etapa em que o professor, de posse dos conteúdos previamente pensados, passa a selecionar os tipos de procedimentos pedagógicos que serão utilizados. Bem, se eu tenho uma turma com determinadas particularidades, turma que tem muitas pessoas, muitos alunos que já conhecem aquele assunto, que já têm experiência naquela área,
eu preciso, então, escolher a melhor forma de trazer esse conteúdo que eu possa alcançar tanto os que já têm experiência quanto os que não têm ainda, né? Então, por isso que é tão importante organizar os procedimentos. E aí, junto com os procedimentos, eu escolho os recursos didáticos. Aqui eu vou ver o que eu vou utilizar para isso, né? Como é que eu vou... que recursos eu tenho para alcançar aquele meu objetivo. Eu vou utilizar data show, vou usar TV, vídeo, vou usar computador, vou usar algum aplicativo. Como é que eu vou fazer, né? A partir dos procedimentos, eu preciso saber o que eu vou usar. Vou usar só o quadro, né? Ou, dependendo do lugar em que eu estou, eu vou usar o quadro giz, ou eu vou usar, enfim, né? Por isso que é tão importante eu conhecer a realidade, o contexto social em que eu estou, né? Se eu estou, por exemplo, planejando uma aula para ministrar em um lugar em que não tem energia elétrica, como é que eu vou usar a TV ou o data show, né? Então, tudo isso é parte de conhecer o contexto. Aí eu vou para a estruturação do plano de ensino, né, em que eu vou prever as ações e procedimentos que vão ser realizados junto com os meus alunos e também quais materiais eu pretendo usar. Então, isso aí eu vou estruturar no meu plano de ensino. Isso vai acontecer por meio dessa verificação, tenciona-se a atingir os objetivos educacionais estabelecidos. É a operacionalização do plano curricular que será aplicado durante as aulas. Então, é isso. Eu vou fazer, então, o plano, vou estruturar as etapas para que eu possa atingir os meus objetivos. E outro ponto tão importante que a gente já conversou aqui várias vezes foi sobre a avaliação, né? Que a gente precisa também estabelecer como é que eu vou medir, né? É a forma de mensuração do aprendizado dos meus alunos. Isso deve ocorrer de diversas formas, indo desde avaliação por meio de prova escrita, prova oral, experimentação de vivências, exercícios, atividades, fóruns, né? Tudo isso eu preciso prever lá no meu plano de ensino. E tem a fase de replanejamento, que é a etapa em que o professor percebe que suas perspectivas estavam equivocadas. Daí, como em todo plano, o professor tem a liberdade de reiniciar o processo, visando a melhorar a aprendizagem dos alunos. Então, se eu faço um plano e eu verifico que não está dando certo, eu posso, então, e devo replanejar. Né? E a unidade, objetivos, conteúdos e métodos. A avaliação deve refletir coerência entre os objetivos, né? O que se quer alcançar, conteúdo, o que se ensina, e métodos, como se ensina. Por exemplo, se o objetivo é treinar tomada de decisão em situações de risco, a avaliação não pode ser só teórica. Né? Então, isso tudo, eu, como professor, como instrutor, eu preciso fazer esse desenho. Por isso é tão importante fazer o planejamento. Característica 1. Unidade, objetivos, conteúdos e métodos. A avaliação, né? Estamos repetindo, seguindo. Característica 2. Possibilitar a revisão do plano de ensino. Avaliação como um diagnóstico contínuo. Então, assim, nós, como professores, tutores, estamos o tempo todo fazendo avaliação. Né? Havia um tempo muito distante que a avaliação era apenas uma prova escrita. Né? Então, se chegou à conclusão de que o tempo todo é possível e é necessário se fazer o planejamento e replanejar a partir da avaliação. Então, eu vou avaliando e vou me avaliando também como professor. Isso tudo permite que eu faça os replanejamentos. Eu possa reforçar os conteúdos,
eu posso mudar a abordagem. E na formação dos bombeiros, eu posso adaptar os métodos a partir das dificuldades observadas nas simulações práticas. Então, e é importante que eu tenha avaliação contínua para que eu possa avaliar não só os alunos, mas também a minha abordagem. Então, às vezes, eu estou ministrando a minha aula e eu não estou tendo um feedback importante, necessário, satisfatório dos meus alunos. Então, eu preciso reorganizar isso aí, né? E com isso, eu preciso desenvolver capacidades e habilidades. Como assim? Avaliação como promotora de desenvolvimento. Aí eu vou fazer avaliações cognitivas, né? Que aí vamos fazer análise, raciocínio, as técnicas que eu vou fazer execução de procedimentos, as atitudinais, com ética, colaboração, entre outros, e o foco na formação integral do bombeiro. Característica 4, né? Volta-se às atividades dos alunos, né? Também observando tanto as cognitivas, as técnicas, as atitudinais e foco na formação integral do bombeiro. E depois eu preciso também de objetividade. É preciso estar estabelecidos claramente os critérios, a transparência dos instrumentos e a importância dos roteiros de observação, listas de verificação e treinamentos operacionais. Então, toda vez que eu vou ministrar um conteúdo, eu preciso deixar que o meu aluno esteja ciente de como é que será essa condução na nossa própria avaliação, tá certo? Ajudar na percepção do professor. A avaliação também, como eu já venho falando, ela é uma ferramenta de escuta e observação, que permite ao professor perceber o nível de compreensão dos alunos, os interesses e as dificuldades, e ajuda o professor a ajustar a sua postura e estratégias. Então, a avaliação, ela tem esse ponto, principalmente na ministração de conteúdos práticos. Permite também que eu reflita valores e expectativas, né? A avaliação expressa o que o professor valoriza: responsabilidade, ética no serviço público, trabalho em equipe, formação não apenas formação técnica, mas de profissionais éticos e comprometidos com a sociedade. E com relação à formação do profissional de segurança pública, o planejamento de situações autênticas. O planejamento precisa articular teoria e prática de forma orgânica e a avaliação deve ser contínua, formativa e conectada às competências exigidas na atuação real. Gente, o tempo todo nós precisamos estar nos atualizando, né? Nos melhorando. E na nossa prática também, como professor, como instrutor, nós precisamos estar atentos a isso, certo? Muito bem. E para encerrar essa aula, primeiro, temos uma pergunta, nossa equipe. Como você acredita que a avaliação pode contribuir para a sua formação como bombeiro militar? Então, a gente falou de avaliação, falou de planejamento. E aí, nós queremos saber como é que a avaliação pode contribuir para a sua formação como bombeiro militar. E aí, a gente traz uma reflexão do Libânio, que avaliar é formar, é cuidar do processo de aprender e ensinar. Então, durante muito tempo, a gente ficava com medo de avaliação. Né? Então, a gente precisa entender que a avaliação é um processo de formação. Tá certo? Muito bem. Como a gente não pode deixar, né, indicação de filmes. E hoje eu quero indicar para vocês A Fuga das Galinhas. É um filme já antigo, muita gente assistiu com os filhos, com os sobrinhos, ou sozinho, né? Eu assisti sozinha.
E A Fuga das Galinhas é um filme de animação que conta a história de um grupo de galinhas que planeja escapar de uma fazenda onde são mantidas em cativeiro. E aí aqui, ó, mostra como o planejamento colaborativo e a criatividade podem levar a soluções inovadoras para problemas complexos. Então, 2 pontos importantes: planejamento colaborativo e criatividade. Nós, professores e instrutores, precisamos o tempo todo estar atento a isso. A colaboração com os colegas e com os alunos e a criatividade para inovar cada vez mais. Já assistiu A Fuga das Galinhas, Thaís? Sim, já assisti porque eu amo animação. E assim, eles têm cada solução criativa para os problemas que vão aparecendo. Eu não vou falar para não dar spoiler, né? Porque senão fica sem graça. Mas tem uma situação específica, hilária lá, que dá até vontade. E você, Juliane, já assistiu A Fuga das Galinhas? Sim, assisti, professora. É muito divertido e ver como eles são organizados para resolver os problemas. É isso aí. E para a gente poder respirar um pouco, né? Assistir filmes é sempre muito bom. E filme de animação a gente também sorri muito. É verdade, dá para espairecer um pouquinho enquanto se aprende. É isso aí. Thaís, suas considerações finais dessa aula? Olha, nós tivemos aqui informações, né, conteúdo sobre planejamento e sobre avaliação, e como tudo está interligado. Um bom planejamento leva o professor a trabalhar o conteúdo necessário de acordo com o objetivo da aula, de acordo com a metodologia, escolher, né, a forma que ele quer trazer essa aula para vocês, e a avaliação vem fechando tudo. E eu gostei muito quando se fala que não encara a avaliação como um problema, nossa, que difícil, mas como mais um processo aí nessa etapa de formação. É bem válido isso. Se a gente enxerga assim, fica menos problemático, você encara melhor. Isso mesmo. Antes a gente via a avaliação como uma punição, né? É verdade. E aí o nosso propósito é justamente ver de outra forma, é o nosso processo de formação. Juliane? Gostei muito da aula, professora, e lembrando também para os nossos cursistas, nossos bombeiros, que eles irão trabalhar com diversos públicos, né? Então, eles precisam se organizarem, fazer um bom planejamento, um curso curto, de pouca duração, ou um a longo prazo, com crianças ou com idosos, que eles precisam ter esse planejamento e saber avaliar cada cursista para chegar na etapa final, ter um bom aproveitamento. É isso mesmo. Nós agradecemos a audiência, esperamos vocês nos nossos fóruns, exercícios de atividades e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.